apresentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. Esse contrato não está sendo investigado. O ministro Moraes não está sendo investigado. Ao contrário, as investigações sobre esse contrato, sobre todos os ministros, a respeito de todos os ministros, foram enterradas e soterradas até agora, inclusive pela presidência do STF e, inclusive, naquela reunião, naquele converscote que eles decidiram tirar da frente o Toffoli da relatoria do caso Master, mas, em compensação, arrancaram também dos nossos olhos ou dos olhos de quem poderia investigar os fatos, né? É curioso, né? Como gagueja e fala exatamente o que vocês estavam falando aí. Agora, ele entrou no entrevista tour, né? Porque ele precisa se explicar de alguma maneira, ele precisa fazer uma linha de defesa do que é absolutamente indefensável. De novo, o sistema de poder dando vacilos, dando mole no meio do jogo e tornando cada vez mais frágil a situação da institucionalidade brasileira. Um juiz que está cuidando de um caso não poderia se pronunciar fora dos autos sobre uma eventual decisão que seria levado a tomar sobre ele. Ou poderia. Ou mudou o sistema de Estado de Direito no Brasil. E o que ele chama de aproveitamento é o fato de 2 ministros da nossa Suprema Corte no Brasil poderem estar envolvidos em um escândalo monumental. Ele disse que houve um aproveitamento para tentar empurrar o Código de Ética. Porque imaginem vocês, 2 ministros do Supremo podem estar envolvidos no talvez o maior caso de corrupção da nossa história, até maior do que o Mensalão, até maior do que o Petrolão, mas tentar discutir um código de ética nesse momento de 2 ministros supostamente envolvidos nesse escândalo Master, sem o perdão do trocadilho. Isso foi um aproveitamento. O ministro Gilmar Mendes concedeu ao menos 11 entrevistas a veículos jornalísticos de abril a junho de 2026. Ontem foi a vez do programa Roda Viva da TV Cultura entrevistar o decano da corte. Ao ministro foi perguntado se há algum constrangimento com a citação de colegas da corte no caso do Banco Master. Gilmar fugiu da pergunta. Isso precisa ser olhado. Constrangido ou não, ministro? Não há essa resposta de sim ou não, porque isto é uma armadilha. Na verdade, isso precisa ser olhado, porque não se trata de ter relações ou não ter relações. Se trata de saber que relações são essas. Um contrato de 129 milhões. Não vou entrar nisso, porque isso está sendo investigado. Então, a rigor, não se... desde quando a gente deixou de... isso em qualquer curso de retórica, a gente aprende. Desde quando você deixou de bater em sua mãe? Sim ou não? Quer dizer, a rigor... Está sendo investigado? Ministro, Está sendo investigado? Mônica, eu não perguntei nesse pouco ainda. Esses fatos estão sob investigação. Mas o ministro não está sendo investigado. Não, porque a polícia eu digo... não pode investigar o ministro. Mas esses fatos estão sob investigação. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu vou fazer o seguinte, a gente selecionou vários trechos da entrevista de ontem, mas vamos por partes. Tortura lenta. Devagar e sempre, para ajudar a nossa audiência a compreender a participação do decano Gilmar Mendes ontem no programa da TV Cultura Roda Viva, Marcília, começando por essa resposta a respeito do envolvimento da citação de alguns ministros no escândalo do Master. E ele traz uma questão interessante quando é perguntado sobre 129 milhões do contrato da mulher do ministro Moraes, ele disse que isso está sob investigação. Agora, a mulher do ministro Moraes veio a público dizer que ela foi contratada para fazer ali serviços de compliance, enfim, do Banco Master. Quer dizer que essa justificativa não foi acatada pela Justiça até o momento, já que o contrato está sob investigação, segundo as palavras de Gilmar Mendes? Paula, boa noite Piotr, Cauti, Ana, boa noite a toda a audiência. Você disse agora me ocorreu, o contrato de 129 milhões, ele falou, a gente entendeu que está sob investigação. Mas talvez, aqui, pensando no português, o certo deveria ser que os contratos de 129 milhões estão sobre
a investigação, né? Está acima da investigação. Talvez seja essa a melhor resposta para esse caso. Se o Gilmar fosse sincero, se o Gilmar fosse sincero, a gente teria, sem dúvida alguma, com perdão da musicalidade, a gente teria talvez aqui realmente uma fala, né? Uma fala dessa, porque esse contrato não está sendo investigado. O ministro Moraes não está sendo investigado, ao contrário, as investigações sobre esse contrato, sobre todos os ministros, a respeito de todos os ministros, foram enterradas e soterradas até agora, inclusive pela presidência do STF e, inclusive, naquela reunião, naquele converscote que eles decidiram tirar da frente o Toffoli da relatoria do caso Master, mas, em compensação, arrancaram também dos nossos olhos ou dos olhos de quem poderia investigar os fatos, né? Então, primeiro que isso já está errado. E depois, é muito curioso ele dizer que ele não vai comentar o contrato de 129 milhões porque esse caso está sob investigação, sendo que ele passou o programa inteiro, e a gente vai aqui ser aos poucos torturado com a fala dele, passou o programa inteiro, absolutamente completo, falando sobre as investigações do Master e da relatoria e da conduta do André Mendonça. Aliás, curiosamente, não falou sobre as decisões do André Mendonça apenas, falou, sobretudo, sobre a conduta do André Mendonça, sobre a forma dele ser, dele agir, comparando com a Lava Jato e etc, e etc. E eu acho que o grande ponto que a gente precisa também aqui riscar o chão é o seguinte: pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, magistrados não podem falar sobre casos que estão sob investigação. E, inclusive, o do Master. Portanto, no momento em que ele passa a falar sobre o Master, ele deveria, no minuto seguinte, se dar por impedido. E aí, olha que interessante, porque na segunda turma a gente tem o Gilmar como presidente, a gente tem o Fux, o Nunes e o Mendonça. O Toffoli está fora. Se o Gilmar fosse impedido, bom, o caso Master avançaria, eu acho que muito bem. O ponto é que o Gilmar talvez esteja também sobre a lei. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Piotto, vou trazer aqui mais um elemento para análise. Durante a entrevista, a jornalista Mônica Bergamo questionou se ainda seria possível estabelecer um acordo de colaboração premiada com Daniel Vorcaro, uma vez que o caso do Master teria atingido pessoas poderosas das 3 esferas do poder e, portanto, não haveria mais condições para se estabelecer uma delação premiada. No atual momento, parece que você tem razão, mas as coisas podem mudar. Eu não vou assumir nenhuma posição em relação a isso. É isso, Piotto. O ministro concordou com a jornalista quando ela disse que, olha, agora me parece que como o caso atingiu as 3 esferas do poder, ministros do Supremo, Executivo, lideranças de partidos políticos, não tem mais clima para uma delação premiada de Daniel Vorcaro e foi referendado pelo ministro Gilmar Mendes. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Ana. Boa noite, Cauti, a todos que nos acompanham. O ministro Gilmar Mendes falou sobre que se aprende rápido nos cursos de retórica, né? Então ele sabe que essa claudicância dele, para usar uma expressão, cheia de interjeições como mostra muito mais do que ele está pretendendo. Gaguejou, perdeu. Não, gaguejou demais, ele não tem respostas. Aliás, são vários os trechos em que ele é bastante claudicante em dar respostas. Ele não consegue dar respostas óbvias. E vamos lá, não falta conhecimento, tampouco jurídico, nem jurídico, e tampouco, obviamente, de como funcionam as instituições brasileiras para ele dar respostas conclusivas. Ele escolheu não dar respostas conclusivas, ele escolheu não falar verdadeiramente sobre o assunto, ou seja, expor realmente o que está acontecendo. Que fosse a opinião dele, que fosse controversa, mas que fosse uma opinião embasada. Não, ele foge das questões, ele evita algumas questões. E o Gilmar Mendes não pode ser acusado de falta de conhecimento, ele conhece tudo como funciona. É o decano da corte, é o ministro com mais tempo ali no Supremo Tribunal Federal. Daí a situação de decano. Óbvio que uma delação premiada não escolhe quem denuncia. Delação é delação, vai lá e fala a verdade para, digamos, ter algum benefício.
encurta o processo de investigação. Se atinge poderosos ou não, do primeiro, do segundo, do terceiro escalão, se são muito poderosos, poderosos mais ou menos, não importa. A verdade não escolhe nomes, a verdade é a verdade. As condições para uma delação existem. A questão é se haverá coragem do Vorcaro, dos advogados dele, e se o Supremo respeitará esses ministros que não querem essa investigação, de fato respeitará uma delação. Porque se atingir 1 ou 2 ou 3 ministros do Supremo, e obviamente se houver, digamos, provas factuais, convincentes, porque é assim que uma delação tem de ser feita, o processo tem que seguir. Perante a lei, somos todos iguais, é o que diz a Constituição. E que, obviamente, o ministro Gilmar Mendes também sabe, isso é de conhecimento amplo. Não seria o ministro Gilmar Mendes jamais, pela competência que tem técnica e conhecimento da Constituição, a negar que desconhece esse fato. O que a gente viu nessa entrevista, e são vários os trechos, né? É um ministro que tem uma situação muito difícil. Talvez a ideia seja, vou tentar me expor, bater um papo, explicar um pouco do Supremo, só que o Supremo chegou no momento em que a resposta que vale é só aquela que o Supremo não quer dar. E aí, quando você está exposto a uma entrevista, não quer falar sobre o que tem de falar, fica nessas interjeições todas, essa claudicante resposta que diz nada, ou diz tudo, né? Para o brasileiro que sabe o que está acontecendo, e a imensa maioria dos brasileiros sabe o que está acontecendo, bom, viu essa entrevista dessa maneira. O ministro Gilmar criticou muito André Mendonça, Operação Compliance Zero, mas sobrou até para o presidente do Supremo, o Edson Fachin, porque o Gilmar voltou a criticar a proposta do Código de Ética, justamente apresentado pelo presidente da Corte, e afirmou que houve um entusiasmo juvenil em torno do chamado Código de Ética proposto por Edson Fachin. Eu não tenho medo de código de ética coisa nenhuma, que se diga... Não, que ele possa calar os ministros desse tipo de manifestação. Eu acho que terá que ser adaptado, porque houve um certo entusiasmo juvenil dizendo nós vamos ter um código de ética alemão. E aí eu até me dei a pachorra de comparar o texto do código alemão com a nossa legislação. E tem muitas coincidências. No momento que surgiu a denúncia contra Alexandre e contra Toffoli e debates disso, aquilo pareceu um aproveitamento para, inclusive, não discutir uma série de questões que nós temos no judiciário. Não era um bom momento, ministro, justamente porque vamos colocar aqui, o ministro Alexandre Mônica, não é um bom momento, sabe por quê? Por uma razão simples, não se aprova nessas circunstâncias. A gente pode ter as ideias mais interessantes e elaboradas para as finalidades as mais diversas. Agora, se eu quero aprovar, eu preciso de unir o colegiado. Por que não discutir? Só porque eles estavam sendo... Não era justamente aquele o momento de se aprofundar essa discussão? Quando você tem um ministro que tem muitos méritos reconhecidos por uma parte do Brasil, pelo menos, mas que tem uma mulher que fez um contrato... Mas não havia nenhuma proposta a propósito disto. Na verdade, era um tipo de cobertura de fumaça. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, olha, fique à vontade para voltar ao trecho que mais chamou a sua atenção ontem na entrevista. A gente está indo por partes aqui, selecionando algumas declarações do decano Gilmar Mendes na entrevista de ontem. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, Piotto, Cauti, boa noite à nossa audiência. Paula, é curioso, né? Como gagueja e fala é exatamente o que vocês estavam falando aí. Agora, ele entrou no entrevista tour, né? Porque ele precisa se explicar de alguma maneira, ele precisa fazer uma linha de defesa do que é absolutamente indefensável no Supremo Tribunal Federal e sobre as condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E para isso você precisa entrar aí no tour das entrevistas. Isso mostra que a nova postura, a correta postura do ministro André Mendonça intimidou, sim, o ministro Gilmar Mendes. Intimidou.
O ministro André Mendonça foi para cima, nós mostramos semana passada aqui o embate entre os dois, e como no começo ali logo que o ministro André Mendonça entrou no Supremo Tribunal Federal, havia, né, até uma certa timidez, um tom assim mais, bom, eu cheguei agora, então deixa eu simplesmente mais concordar do que discordar. E isso acabou. O André Mendonça, o ministro, não é mais... não há mais entusiasmo ou falas juvenis, né? Imaginem um ministro da Suprema Corte Americana dizendo que o outro teve um entusiasmo juvenil. E eu cito, sim, a Suprema Corte Americana porque eles falam muito da Suprema Corte Americana. Os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal vivem mencionando a Suprema Corte Americana, os juízes da Suprema Corte Americana. Inconcebível, nenhum juiz aqui chamaria o outro ou diria que houve um entusiasmo juvenil. Então, a sensação que eu tenho, Paula, é de que, como a gente costuma brincar nas redes sociais, né, numa linguagem mais informal, parece que o ministro Gilmar Mendes acusou o golpe ou passou o recibo. Ele está sentindo essa firmeza do ministro André Mendonça e... o que ele disse que não ia comentar sobre o caso Master, ele, muito pelo contrário, eu vi também a entrevista, ele passou a entrevista inteira não apenas comentando o caso, mas fazendo a suposta defesa daqueles que supostamente estão envolvidos no caso. Para finalizar, Paula, ele disse que houve um aproveitamento, como se fosse, né, uma coisa soldada, um aproveitamento. O que ele chama de aproveitamento é o fato de 2 ministros da nossa Suprema Corte no Brasil poderem estar envolvidos em um escândalo monumental. Ele disse que houve um aproveitamento para tentar empurrar o Código de Ética. Porque imaginem vocês, 2 ministros do Supremo podem estar envolvidos no talvez o maior caso de corrupção da nossa história, até maior do que o Mensalão, até maior do que o Petrolão, mas tentar discutir um código de ética nesse momento de 2 ministros supostamente envolvidos nesse escândalo Master, sem o perdão do trocadilho. Isso foi um aproveitamento. Agora vamos dar as boas-vindas a Carlo Cauti, direto de Michigan, nos Estados Unidos. Carlo Cauti segue firme, carimbando seu passaporte pelo mundo. Cauti, seja muito bem-vindo. Eu não sei onde é que você está, esse cenário aí atrás de você, mas quero saber se nessas tuas andanças deu tempo de assistir a entrevista de Gilmar Mendes. Quais foram as suas primeiras impressões, Cauti? Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Piotr, boa noite, doutor Marcília, boa noite ao nosso público. Estamos aqui em Grand Rapids, no Michigan, mas sim, deu tempo de assistir a essa entrevista que eu não sei se definir entre o cômico, o folclórico e o trágico, o dramático do Gilmar Mendes ontem. Porque se a gente pegar pelo lado, vamos assim, irônico, cômico da coisa, usando a palavra que você gosta, né, Paula, grotesco da coisa, Gilmar Mendes repetiu o feito de uma década atrás da atriz Glória Pires, da Globo, comentando o Oscar, dizendo não posso opinar. A todas as perguntas um pouquinho mais complexas que eram feitas ao ministro sobre o caso do Banco Master, ele respondia, não posso opinar, não posso falar, não sei. Esquecendo que ele é o decano do Supremo Tribunal Federal e não apenas ele opina sobre isso no Supremo, como ele vota sobre isso. Então, é bastante irônico, de fato, é muito grotesco aquilo que a gente viu ontem nessa entrevista. Mas a coisa mais grave é aquilo que o Gilmar disse, atacando o seu colega, o relator do caso do Banco Master, o André Mendonça, sobre o suposto erro crasso que Mendonça teria cometido. Ou seja, o erro crasso de ter
acolhido, né, de ter recebido um advogado do Master, que depois teria apresentado uma proposta de delação premiada. Mas o ministro esqueceu de falar que imediatamente após isso, André Mendonça mandou esse advogado embora, porque André Mendonça sabe muito bem que não é competência do ministro, do juiz, negociar uma delação. E por essa desculpa estarrafada, provavelmente Gilmar vai querer anular todo o caso do Banco Master. Então Gilmar nada mais fez ontem, lá no Roda Viva, de passar vergonha de um lado, demonstrando que não é um ministro adequado para ser decano, muito menos para ser ministro, muito menos decano do Supremo, e também tentando achar uma desculpa para anular o inteiro caso do Banco Master. E por último, Paula, só a questão do código de ética, quando o Gilmar fala que houve um entusiasmo juvenil e que não é possível aprovar isso nesse momento, nesse contexto. Qual seria o contexto adequado, ministro? Porque estamos em um contexto de emergência permanente e efetiva, estamos em estado de sítio, estamos, por acaso, em uma situação de emergência democrática, que não é possível aprovar uma regra interna que limite os comportamentos transbordantes de alguns ministros do Supremo, por exemplo, recebendo contratos milionários via escritório das esposas, como no caso do ministro Alexandre de Moraes, vendendo participações de resorts de luxo para o Master, ou fundos ligados ao Master, como o caso Toffoli, usando como testa de ferro, laranja, primos, que inclusive são padres, ou também ministros que fazem mais entrevistas do que astros de Hollywood, como o caso do ministro Gilmar Mendes, que está bastante ativo, protagonizando a verdadeira fome de holofotes Brasil afora. Então, sim, é mais do que necessário um código de ética e mais como nunca esse é o momento mais adequado para aprovar algum tipo de limite ao comportamento absolutamente inapropriado de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Marcília, a gente já vai chegar às críticas ao ministro André Mendonça, mas só para explorar um pouquinho mais essa questão do código de ética, como é que será que Edson Fachin recebeu aí esse elogio, esse afago, entusiasmo juvenil a respeito da discussão de um código de ética, e chama a atenção que em dado momento ali o jornalista pergunta, mas não é uma tentativa de querer calar os ministros a elaboração de um código de ética? Me chamou a atenção em dado momento ali da discussão entre os jornalistas e Gilmar Mendes. Você veja o descolamento da realidade com que os jornalistas tratam o Supremo. Esse é o receio do jornalista. Calar o Supremo. Quer dizer, o Supremo está calando o Brasil a partir da falta de um código de ética ou da ética, nem do código. O código pouco importa. O importante é a ética. A ética falta a boa parte ali dos ministros, e isso está calando há 7 anos, desde 2019, os ministros vêm calando a todos nós, a imprensa, aos cidadãos, às redes sociais, a todos aqueles que se manifestam de forma crítica. E aí você fala, não, vamos colocar então um código de ética, isso falando de liberdade de expressão, não estou nem entrando em dinheiro, porque se a gente entrar em dinheiro, aí tem outro caminho pela frente. Aí a gente tem o caso Master, a gente tem voo para cá, voo para lá, uísque de não sei o que, convescote de não sei o que lá, charuto não sei onde, e assim contratos de 129 milhões e etc. Quer dizer, ou etc. e não e etc, que até o pessoal do chat veio me corrigir, não é e etc, e sim etc, sem o e é verdade. Enfim, o fato é que se a gente entrar só nessa questão, apenas e tão somente no fato de que a liberdade de expressão calou a todos nós, bom, precisamos então devolver a ética ao Supremo. Aí vamos pensar no mínimo, que é o mínimo, um código, e aí vem um jornalista e fala que isso cala o Supremo. Então, a gente percebe que o problema do Brasil não é o Supremo. O problema do Brasil é boa parte da população, da imprensa, da velha imprensa, boa parte da elite, boa parte, enfim, dos políticos, terem permitido que o Supremo fizesse o que fez, chegasse onde chegou e agora nos oferecesse o que está nos oferecendo, como nessa entrevista. E Gilmar também teceu críticas ao ministro André Mendonça e afirmou que ele cometeu um erro crasso ao envolver nas negociações a delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre Ministério Público
ou a Polícia Federal e o delator. Então, aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Piotr, nesse momento, o ministro Gilmar Mendes aponta claramente, verbalmente, aí, um caminho, digamos, uma pista para a defesa de Daniel Vorcaro eventualmente alegar uma possível delação aí quando o ministro André Mendonça, de certa forma, recebe advogados de Daniel Vorcaro, que ele disse, né, que teria recebido, inclusive, uma proposta de uma delação seletiva por parte de um dos advogados de Daniel Vorcaro em dado momento, e disse que recusou, claro. Ao recusar, então, ele não sabia qual era a proposta. O advogado procurar o juiz também não é novidade nenhuma. Advogados procuram o juiz para conversar. Quando ofereceram uma proposta de delação seletiva, ele falou, não quero esse negócio. Então, o Gilmar faz aqui, em que pese uma crítica ou outra teórica que ele possa fazer, ele faz aqui um contorcionismo para tentar encontrar uma razão para gerar uma suposta nulidade lá na frente. É o desejo número 1 do Gilmar Mendes, está muito claro. Mas ele é perguntado também o que ele achava de um outro juiz, e claro que a referência era Alexandre de Moraes, a forma como conduziu o caso com o Cid, o coronel Cid, em que foram várias as tentativas até o Cid falar exatamente o que parece era o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí ele disse, olha, isso foi julgado na primeira turma, eu sou da segunda turma, mas pelo que eu vi não houve nenhum problema. Sabe o que é? A questão é que nada para em pé. As respostas que o ministro Gilmar Mendes dá, e convenhamos, eu vou insistir nesse ponto, ele tem competência, ele tem conhecimento de causa, ele sabe do que ele está falando. Mas as respostas que ele consegue dar para não comprometer os colegas do Supremo Tribunal Federal, e estou falando provavelmente os da primeira turma, esta primeira turma que condenou tudo e todos, sem direito a ampla defesa e tudo mais, essa é a crítica normal, mais cristalina que existe, e não precisa ser um jurista para entender que ali houve abusos e tudo mais, além do ativismo judicial e por aí vai. Ele tenta criar fatos ali, faz ilações, para não ter que dizer e, obviamente, comprometer os colegas da primeira turma. E ele vai lá e começa a tentar encontrar problemas no julgamento do ministro André Mendonça. Ele não respondeu, ele achou que era normal o que aconteceu na primeira turma. Alguém em sã consciência que não tenha medo do que está acontecendo e no medo do Supremo Tribunal Federal, acha que não houve abusos naquele julgamento da primeira turma? Acha que não houve abusos dentro do Supremo Tribunal Federal em relação a tudo que envolve os conservadores, a direita, o ex-presidente Bolsonaro? E eu não estou julgando o mérito de coisa alguma aqui. Eu estou dizendo a forma processual que se deu. Alguém em sã consciência é capaz de dizer isso com honestidade intelectual e, claro, sem medo, porque ainda reside no país um medo. Essas perguntas, com todo esse receio dos colegas jornalistas, revela que eles parecem que têm algum medo também, sem contar que alguns, me parece, têm ali, não, mas uma parte do Brasil aprova o que o ministro Alexandre de Moraes fez, que eu estou entendendo que seja isso. Aprova o quê? Qual é exatamente o ato? Mandar prender o Mauro Cid? Mandar deixar a Débora presa por quase um ano, ou um pouco mais de um ano, sem denúncia formal? Que jurista no país consegue dizer que alguém preso por um ano, sem denúncia formal, tem que ser mantido preso? Qual é o jurista que consegue afirmar isso no país? Eu estou falando de juristas com conhecimento jurídico, porque se é um jurista tem que ter conhecimento jurídico, com honestidade intelectual e com coragem de dizer o que realmente pensa. Honestidade intelectual é só a coragem de dizer o que realmente pensa. O ministro Gilmar Mendes é o decano da corte. Veja a que ponto nós chegamos no país. O decano da mais importante, a mais alta corte de justiça do país, que dá a última palavra, sem ser questionada, que é isso exatamente que faz o Supremo Tribunal Federal, dá uma entrevista cheia de interjeições, de claudicâncias, de gaguejos. Olha, mas não dá para chegar nesse ponto. Você imagina que um juiz ciente, tranquilo, que tenha cumprido a lei, como a gente já viu, há um perfil na internet, me perdoe que só me falha a memória para dizer exatamente qual, mas acho que muita gente já viu, em que recupera votos de ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A Ana traz sempre a comparação com a Suprema Corte Americana,
e o faz muito bem, até porque os ministros brasileiros gostam de se comparar à Suprema Corte Americana, mas nesse caso, esse perfil pega votos de ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, votos de outras formações do Supremo Tribunal Federal, de outros ministros. A forma como discutiam, como se colocavam em dúvida para entender, porque era um debate que acontecia no plenário, ou quando proferiam suas sentenças, o seu entendimento, os seus votos, a certeza com que faziam, porque estavam ancorados no entendimento da Constituição, não tem nada a ver com essa claudicância do Gilmar Mendes. Se houvesse alguma denúncia infundada, naquela época, qualquer ministro supremo sairia em defesa da Corte sem nenhuma claudicância, sem interjeições. Não haveria esse... estou gaguejando. Não haveria, porque você está seguro pela lei, você está seguro pela Constituição. A pergunta é, o ministro Gilmar Mendes está protegido pela Constituição do ponto de vista de estar seguindo a lei e guardando a Constituição? Me parece que o Supremo não está. Aí vem o ministro Fachin, que elogiou Gilmar Mendes outro dia e agora recebeu uma reprimenda de medida juvenil. De moleque. Falou? Entusiasmo juvenil. Entusiasmo juvenil com o Código de Ética. O Supremo Tribunal Federal precisa se dar um Código de Ética. Um Supremo de quem é exigido, cada integrante, duas coisas. Conhecimento jurídico, óbvio, e conduta ilibada. Bom, se essa gente precisa de Código de Ética, é um problema. O ministro Fachin levou uma reprimenda pública no Roda Viva ontem pelo decano dizendo encantamento juvenil. Pô, este é o Supremo Tribunal Federal da gestão Fachin e com o decano Gilmar Mendes. Ô Marcílio, eu queria especialmente a sua avaliação em relação a essa declaração do ministro Gilmar Mendes de que André Mendonça, relator do caso, teria ali cometido um erro crasso quando o Gilmar disse que um relator não pode participar de uma delação entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Eu queria voltar à fita, quem é da nossa idade sabe um pouco mais, da semana passada, do confronto com o dedinho ali, rebobinar a fita. A caneta ajudava também. Confronto entre André Mendonça e Gilmar Mendes, quando o Mendonça justamente conta esse episódio que recebeu um advogado de Daniel Vorcaro para conversar sobre delação. Em outros casos, nós temos visto atuações dessa Jaez. Não na minha relatoria. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas, de qualquer forma, nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perder o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Marcílio, agora vamos fazer aqui a seletividade. Uma coisa é receber o advogado, que é função de um juiz, de um magistrado, de um ministro do Supremo. Outra coisa é participar das negociações de uma delação premiada, que isso é prerrogativa da Polícia Federal e da PGR. Na sua avaliação, como é que foi a conduta aí do ministro André Mendonça e essa crítica do ministro Gilmar? Olha, Paula, antes só de entrar nisso, eu queria fazer um registro. Se eu sou Fachin e alguém me diz que eu tenho entusiasmo juvenil a essa altura do campeonato, eu tomo como um elogio. Alguma coisa há de ser juvenil ainda no Fachin. Ele toma, então, como um elogio, porque, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Acho que tem 3 níveis aqui. Mendonça pode receber advogado? Claro que pode receber advogado. Qualquer advogado? Qualquer advogado. O gabinete é porta aberta, hein? Deveria ser. Nem todo juiz tem capacidade de ter a sua porta aberta ou coragem de ter a porta do seu gabinete aberta. Gabinete é porta aberta. É assim que funciona, é assim que você aprende quando você se torna juiz. Todo juiz que é sério sabe disso. Porta aberta. É claro que, enfim, não é uma porta aberta para qualquer um entrar, porque senão vira uma feira. O tamanho a quantidade de gente. Mas é porta aberta, marca e vai. Eu me lembro que uma vez um corregedor, ele era aqui de São Paulo, um desembargador, corregedor, se ligava para o gabinete e ele falava assim, eu não recebo advogado
porque eu ando muito esquecido, então o advogado fala comigo e aí depois eu não lembro do que ele falou, não adianta nada para o julgamento. Tem juízes e juízes, e há os que dizem absurdos como esses que eu contei aqui. Ele era corregedor à época, imagina só. E dizia isso para qualquer um que ligasse para o seu gabinete. Imagina se podia um jornalista ligar e gravar uma tolice dessa. Mas, enfim, porta aberta. Então tem que receber advogado. Esse é um nível. O segundo nível, o Mendonça, se recebeu proposta de delação seletiva ou não seletiva, está errado. Isso não é função do Mendonça. Mendonça fala com os investigadores da Polícia Federal e os investigadores da Polícia Federal e a PGR falam com os advogados sobre delação. O que faz o Mendonça é homologar ou não, depois que a delação está pronta. Ele não se mete na construção da delação. Se isso aconteceu, o Mendonça não deveria ter rejeitado porque era seletiva, deveria ter rejeitado porque a conversa era de competência de outros pessoas, os investigadores. Mas, enfim, tem aqui um detalhe. Agora, disso também o Gilmar Mendes o acusar, como aconteceu, e a gente viu agora no vídeo, de combinar delação, aí é um passo. Eu acho que essa fala do Gilmar, olha, isso você estava, quase ele que ele disse, né? Você estava combinando delação como houve na Lava Jato. Primeiro que não houve na Lava Jato combinação nenhuma. Esse conluio é uma invenção para soltar todo mundo. Depois que, ainda que tivesse havido, não tem nada a ver com o que o Mendonça falou. O Mendonça falou que recebeu o advogado e ele trouxe uma proposta. Marcília, e ele não diz, deixa claro... Eu tive esse entendimento. Me permitam só pegar... Porque esse ponto me parece fundamental. A proposta é que ele fica ofendido do sujeito ir lá propor uma delação para ele. Sim, fica ofendido. Ele diz assim, perderam o pudor. E depois ainda vem com a coisa, uma seletiva, delação seletiva. Sim. Comigo não, nenhuma delação. Sim. Eu entendi que ele rejeitou completamente isso. Que ele foi pego de surpresa, claro, ou algo assim. Você não vai saber o que o sujeito... Nem deu abertura para uma conversa. Exatamente. Para participar de uma negociação. Muito menos negociar em que tom seria, ou de que forma seria a tal da delação. Claro, mas só para também deixar registrado para quem nos ouve, né, que não faz parte das atribuições do Mendonça que o advogado dialogue com o juiz sobre a delação. Apenas o juiz homologa quando está pronto. Ameaçar digamos, o réu que está negociando uma delação, vou prender sua mulher e sua filha. O fez com o Cid, né? Pois é. Então. Agora, faltou o Mendonça aqui ficar, enfim, na continuação desse vídeo, ficar também indignado, não só com o advogado que entrou no seu gabinete com essa proposta indecente, vamos dizer, ou imoral, como também ficar indignado aqui com o próprio Gilmar, que insinuou que ele estaria combinando. Pô, então assim, o cara entra no teu gabinete e você, um colega, dizer que o outro estava combinando como fazia na Lava Jato. Então me parece esquisita essa fala do Gilmar e acho que o Mendonça, se não fez na continuidade, não me lembro se na continuação do vídeo ele se contrapõe a essa fala do Gilmar insinuando combinação. Mas se não se contrapôs, acho que eu deveria. Deixa eu voltar com a Ana, também quer comentar essa declaração do ministro Gilmar, Ana? Quero sim, Paula, porque, olha, ouvir o ministro Gilmar Mendes dizendo que relator não pode participar, né, de processo de delações, de negociações, eu acho que a gente precisa refrescar a memória do ministro Gilmar Mendes. Vamos lá? Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados,
para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Esse vídeo refresca a sua memória, ministro Gilmar Mendes? Ou o ministro Alexandre de Moraes estava ali falando com um colaborador, negociando, fazendo parte de uma negociação de delação, ou ele estava ali só para tomar um cafezinho, falar um oi? Esse vídeo não... O senhor chegou agora no Brasil, ministro Gilmar Mendes? Ou o senhor acha que todos nós somos idiotas diante de tudo que vossas excelências vêm cometendo contra o Brasil? Passo para você aí, Paulo. O Caute, se prepara que eu vou chamar mais uma declaração que nós separamos também do ministro Gilmar Mendes, quando ele foi questionado sobre a falta de divulgação da agenda de compromissos e também de reuniões. O decano afirmou desconhecer que a sua agenda não estava disponível publicamente na plataforma do tribunal. Quanto à agenda, a minha é pública, eu não tenho a menor dificuldade. Mas não está lá, não está aberta, ministro. Poxa vida, olha, todo mundo que foi ao Fórum de Lisboa me encontrou lá. Não, mas não está aberta. E certamente eu não era lá que eu ia me esconder. Carlo Caute, essa jornalista foi bem, né? Disse, olha, sua agenda não está pública. Não dá para a gente acompanhar a sua agenda de compromissos, de palestras, simpósios. Aí ele veio com essa. Claro, no Gilmar Mendes é lógico que ele estaria. Ele é o anfitrião, né, da festa do Gilmar Palusa. Pois é, Paula. Essa entrevista é uma série de memes gratuitos para a população brasileira, né? De Gilmar como Glória Pires em 2026, agora Gilmar como Wally, né? Cadê o Wally, cadê o Gilmar? Vai ser o novo meme. Onde está Gilmar Mendes? Que ninguém sabe, já que a agenda não está pública. Mas é interessante, o Gilmar, nessa vontade descontrolada de aparecer em entrevistas, né, que deu uma atrás da outra, inclusive algumas delas insultando o governador Romeu Zema com frases homofóbicas. Nisso tudo, ele sempre deve ter achado que encontraria redações ou jornalistas ou bancadas mansas, né, domesticadas. Nesse caso, achou jornalistas com um mínimo de dignidade, um sussulto ainda de profissionalismo, que não podia ignorar algumas questões tão graves como o Banco Master ou como o Gilmar Palusa, que são verdadeiros escândalos, e também para responder ao ministro, nenhum ministro da Corte Suprema da Alemanha organiza um Gilmar Palusa fora do seu país, né, muito menos dentro do seu país. Então, só para entender a diferença entre o Código de Ética de lá, citado pelo ministro, e o ausente Código de Ética que precisaremos aqui. Mas o ministro claramente não sabia o que responder, não sabia onde se esconder, e essa entrevista vai ficar marcada como mais um episódio de vergonha alheia do decano do Supremo Tribunal Federal, que ao invés de dar o exemplo de um comportamento íntegro e sério e que possa mostrar confiança, possa transmitir aquela institucionalidade necessária a uma Corte Suprema do Brasil, está se demonstrando apenas alguém que pensa em fazer turismo com dinheiro alheio em Portugal e que consegue atacar colegas que estão investigando um caso tão grave como o Banco Master para achar desculpas esparrafadas e, mais uma vez, voltar a soltar bandidos, na melhor tradição do Gilmar Mendes. Esse é o ponto, né? Turismo de ministro, quer dizer, se um cidadão brasileiro, pagador de impostos, quer saber onde é que está o ministro do Supremo, que ele paga o salário, o ministro responde, me procura lá em Lisboa. Me procura lá em deboche, né? É debochado, né? A pergunta, Marcília, estávamos falando há pouco, parte dessa imprensa, enfim, cada um sabe o que fez e por que fez, não tratava o Gilmar Mendes lá atrás assim. E o que tem de tão diferente? Só os 129 milhões?
só o Master, mas e todos aqueles abusos cometidos contra os presos do dia 8? De novo, eu não estou julgando o mérito, eu não preciso do mérito. Eu só estou julgando a forma processual que foi escolhida, como se tratou daquelas pessoas, qual o devido processo legal que se usou naquele momento, né? Que tipo de ampla defesa se permitiu, que não é a ampla. Enfim, alguma defesa sim, mas não a ampla. Só que o direito é o devido processo legal e direito à ampla defesa. Esse é o garantismo que o Supremo escolheu depois da Lava Jato, não foi isso? Seremos garantistas. Para quem? Só para uma parte. Mas tem um ponto aí sobre o mérito que eu acho que também é importante sublinhar, que é o seguinte, né? Boa parte desses jornalistas que agora, enfim, da velha imprensa que se mostram indignados ou que questionam o Gilmar, estão questionando porque, como eu mencionei, o assunto agora é dinheiro. Então, assim, me parece que o STF, enquanto ele cometia os mesmos, processualmente, os mesmos abusos, excessos, absurdos, ilegalidades, irregularidades, etc., etc., enquanto isso era no território da política, portanto, para perseguir a direita, nós jornalistas deixamos passar. Tem um bem maior aqui, que é projetar a esquerda na cabeça de todo mundo, que vale a pena. Me parece que é isso. Aí o STF cria-se como um monstro, esse monstro passa a olhar para dinheiro, para contratos, para tomar uísque, para fumar charuto, enfim, coisas assim, de um outro espectro, que não é o de projetar a esquerda, e aí essa mesma imprensa fala, opa, aqui isso não. Só que são os mesmos abusos. Os abusos são os mesmos. O que esses ministros estão fazendo hoje com a lei é a mesma coisa que eles fizeram com a direita durante esses últimos 7 anos. O que muda é só o objeto. Você entende? É só a vítima. Mas a forma, o método é o mesmo. E a imprensa, em uma e outra coisa, tratava de forma diferente. Defesa de Jacques Wagner aciona o Supremo Tribunal Federal pedindo anulação das ações de André Mendonça sobre operações da PF de busca e apreensão na 9ª fase da Compliance Zero. Para os advogados do senador, a decisão do ministro contém erros graves e a medida foi equivocada. Quem traz as atualizações do envolvimento do cacique do PT baiano com o Banco Master é a repórter Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde aqui a Berê, que já está conosco no telão. Nós estamos aqui acompanhando toda essa saga aí, desde o escândalo do Banco Master com o senador Jacques Wagner, e a Berê vai trazer mais atualizações aqui para a nossa audiência. Berê, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você também, Geise, para todos da nossa audiência. Pois é, a notícia de que os advogados recorreram, apresentaram esse recurso ao Supremo Tribunal Federal foi ainda ontem, no finalzinho do dia já, e eles, como você bem disse, alegam que a autorização dessa busca e apreensão nos endereços do líder do governo do Senado, senador Jacques Wagner, foi ali com base em graves erros. Eles vão contra as investigações da Polícia Federal, que apontam que Jacques Wagner atuava aqui no Congresso Nacional em favor do Banco Master e, em troca, recebeu vantagens indevidas. Eles pontuam, inclusive, que uma medida provisória, a 1106/2022, que amplia a margem do crédito consignado, estendendo ali para beneficiários do benefício BPC, benefício de prestação continuada, e como era uma MP de 2022, à época nós tínhamos aquele programa social que hoje voltou a ser o nome legítimo do PT, o Auxílio Brasil, que essas pessoas poderiam, então, também ter o crédito consignado. A emenda do Jacques Wagner, à época, era para colocar uma espécie de limite na taxa de juros. Só que esse limite ampliava para 300% da taxa média dos juros dos certificados de depósito interbancário, conhecido como CDI. Ou seja, na prática, a taxa de juros ia aumentar de 14% para 21%.
No entanto, os advogados alegam que essa emenda do senador Jacques Wagner era para proteger os consumidores porque justamente colocava ali uma trava, né? Um teto de até 21%. Outro ponto também que eles argumentam, né, no recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal é em relação à emenda master, que ficou conhecida, a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que buscava ampliar o crédito ali, o fundo garantidor de crédito de R$250 mil para R$1 milhão. Ele disse que não apoiou a aprovação dessa emenda, que era justamente algo que tramita ainda aqui no Senado e que deve dar mais autonomia para o Banco Central. E com relação ao dinheiro em espécie apreendido no endereço dele aqui em Brasília, o senador alega que se trata de um dinheiro lícito, né, que parte desses recursos, né, teriam sido viabilizados por missões que ele acabou representando como senador da República, então seria um dinheiro lícito, portanto, declarado e pago pelo Senado em fator dessas viagens para o exterior. E, além disso, a outra parte teria sido adquirida por meio de operações oficiais junto à instituição financeira com registro regular, mas é justamente isso que a Polícia Federal ainda está investigando. O fato é que esse recurso foi apresentado no Supremo Tribunal Federal, né, tentando anular a decisão do relator que autoriza as operações, esse nono desdobramento da Compliance Zero. O relator é o ministro André Mendonça. E enquanto isso não é decidido, né, até porque seria algo inédito, aqui no Congresso Nacional, o nome de Jacques Wagner está sendo praticamente rifado pelo próprio governo Lula. Vários nomes já sendo apontados para substituí-lo nessa posição de articulação do governo dentro do Congresso Nacional, justamente porque a partir do momento em que ele se torna alvo da Operação Compliance Zero, é quase que um efeito radioativo, assim tem sido visto, né, pelo menos pela cúpula do PT, e por isso querem substituir o nome dele. Mas esse recurso apresentado no STF sinaliza que ele ainda não se conformou, né, com tudo que está acontecendo. Nomes já são citados, a exemplo da Tereza Leitão, que é uma senadora de primeiro mandato de Pernambuco, o próprio Otto Alencar, que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça, Camilo Santana, entre outros nomes que são vistos para substituir Jacques Wagner aqui. Agora, só para, antes de entregar para você, Geise, trazer aqui que outros políticos vêm se manifestando, uns contra e outros a favor de Jacques Wagner. O mais recente foi o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele, inclusive, defendeu que ele disse que é testemunha, melhor dizendo, que Jacques Wagner atuou contra o Master nessa questão que envolve aí a emenda Master. Já a ex-ministra, né, Simone Tebet, ela disse que Jacques Wagner já deveria ter entregue o cargo aqui de liderança há muito tempo. A gente segue acompanhando, previsão inclusive nesta semana é que essa questão sobre a sua liderança no governo seja definida. Vamos acompanhar. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde. O nosso time já está aqui no telão. Vamos então receber as damas primeiro. Fabi Barroso conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão, hoje sem chapéu. E boa tarde a todos da audiência. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Sempre sensacional participar com vocês desse jornal, ambas ostentando essa elegância suprema. Porque se eu chamar de elegância master, pode custar caro. Mas vamos lá, que o JDO vai falar de todos esses assuntos. Vamos lá então, Fabi, começo aqui por você. A gente tem, então, o Jacques Wagner apelando para a Suprema Corte. Impressionante, né? Como todos os assuntos da República sempre param na Suprema Corte. Então, ele apelando agora, acionando a Suprema Corte para impedir busca e apreensão determinada aí pelo André Mendonça, a APF, na 9ª fase do Compliance Zero, essa operação aí que já vem investigando e esbarrando em peixões da República. Vale ressaltar, Daniel Vorcaro com 2 delações premiadas negadas, porque os outros grandes nomes ainda não foram revelados por ele. E, junto a isso, esse conflito dentro do PT. O Haddad agora saiu em
em defesa do Jacques Wagner, mas a Simone Tebet, que está tentando, inclusive, o Senado pelo Estado de São Paulo, justamente aí com o apoio do PT, com o apoio da esquerda, está queimando essa largada e já soltou a mão. A questão envolvendo o Jacques Wagner, politicamente falando, é em relação à Bahia. E explico, né? Dia 2 de julho, agora, terá lá o evento, né, baiano, que eles comemoram como se fosse uma independência, né, da Bahia, e não se pensa num palanque, porque não vou dizer que é palco, né, palanque político, sem a presença do Jacques Wagner. E Lula, que foi sempre nesse evento, imagina a sinuca que ele está. Porque se ele vai e o Jacques Wagner não vai, dá mais ênfase à questão de que Jacques Wagner está envolvido com os crimes do Banco Master. Vamos relembrar quais são, né? As investigações estão no sentido de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro do Brasil e corrupção. Né? Então, esses 4 aqui, tirando a questão de crime contra o sistema financeiro, esses outros 3, o PT já tem carimbado na testa, né? Já foram bastante envolvidos com isso. Só que a situação é que a Bahia é o coração ali do PT para as eleições presidenciais. Então você tem uma situação extremamente difícil. Por isso, até eu acredito que o Jacques Wagner entrou com essa defesa no Supremo Tribunal Federal para tentar cavar de alguma maneira alguma decisão que o favoreça, suspenda repentinamente aí esses atos em relação a ele, para ele poder ficar no cargo ali como líder, né, do governo no Senado Federal. Eu acho que nem é o mais importante para ele nesse momento, mas é a manutenção desse cenário eleitoral na Bahia. Como que ele vai dar palanque para o Lula? Como que ele vai dividir? Como é que vai ficar a questão de outros supostamente envolvidos, como Rui Costa, Augusto Lima, né, que sempre teve envolvimento ali com o PT, eu sei, não é político, mas esse pessoal aí é que dá suporte para esses palanques na Bahia. Então, nós vamos aí acompanhar os desdobramentos disso tudo. O que ele disse aí, né, que dinheiro é lícito, ok, então ele tem que mostrar os comprovantes de declaração de imposto de renda em relação a esse dinheiro em espécie. Vamos lembrar aqui que o dinheiro estava em dólar e em euro, não uma quantidade pequena. Tem também outros fatos que a Polícia Federal apresenta, como o suposto pagamento de pecúnia, de propina, através de um show lá da Taylor Swift para as netas dele. Tem também o apontamento aí de imóvel, que ele já disse que não passou para o nome dele, que só pediu para o Vorcaro lá comprar, né? O Banco Master, Augusto Lima comprar, né? Que depois ele ia dar um jeito de dar um apartamento para a filha dele. Umas histórias estranhas. E, estranhamente, agora a gente vai acompanhar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Não se trata de nada jurídico, é político, então vamos acompanhar. Serrão, tá então impasse dentro do PT em relação à manutenção da liderança do senador Jacques Wagner. Ele representa o governo dentro do Senado. A Fabi mencionou aqui o PT baiano, né? Vale ressaltar que o senador Jacques Wagner já se encontrou com o Rui Costa, ex-ministro do Lula, e também com o Jerônimo, que é governador do estado da Bahia. Já foi ali aconselhado por essas 2 figuras aí do PT baiano. Está previsto para até o final dessa semana ele encontrar com o Lula. O Lula ainda não sentou para conversar com o Jacques Wagner a respeito desse escândalo do Banco Master. Ao mesmo tempo, Jacques Wagner tentando aí se blindar para que não venham mais escândalos, tentando anular a busca e apreensão. O jeito, não tem outro jeito não. Vai ter que tentar se sustentar como líder, porque senão vai passar o recibo de que teve alguma participação nessa história. Aquele papinho de que, vou sair para me defender, não cola, não pega bem, não é a melhor posição agora. O que é estranho é esse esquema do PT, o PT jogando contra o próprio PT, batendo no Jacques Wagner, mostrando aí uma disputa interna por sede de cargo em pleno começo de campanha reeleitoral. É estranho, isso demonstra um certo pavor, né? Será que o poder não vai durar tão pouco? Estão com medo de perder o poder? De repente, aí começam a fazer divisões internas? Bom, fica para reflexão. Agora, um dado objetivo da realidade, que a gente não pode deixar de mencionar. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal esteve no
Roda Viva da TV Cultura. E Gilmar Mendes, que é da segunda turma deste Supremo, fez referência a um erro crasso que teria sido cometido por seu colega André Mendonça nessa ação contra Jacques Wagner. E aí fica o dado curioso. Esse caso, esse recurso, terá de ser apreciado pela segunda turma do Supremo. Gilmar Mendes vai ter que estudar esse caso, avaliar esse caso, se o erro crasso que ele comentou ontem também se confirma e se combina com o erro grave apontado pela defesa para o Jacques Wagner ter sofrido essa busca e apreensão. Então, de novo, o sistema de poder dando vacilos, dando mole no meio do jogo e tornando cada vez mais frágil a situação da institucionalidade brasileira. Um juiz que está cuidando de um caso não poderia se pronunciar fora dos autos sobre uma eventual decisão que seria levado a tomar sobre ele. Ou poderia, ou mudou o sistema de Estado de Direito no Brasil. Dá aí seu comentário no chat, vai. Fabi, a gente daqui a pouco vai falar sobre essa participação do decano da Suprema Corte lá no programa Roda Viva da TV Cultura, mas antes ainda aqui sobre Jacques Wagner e STF, eu quero te ouvir a respeito dessa resposta que pode vir aí do STF, porque a depender de como for essa resposta, o STF está blindando ali, né, justamente de onde saiu todo esse problema do Banco Master, que é ali no PT baiano, que enfim, que é com aqueles programas sociais todos, ou vai apoiar o André Mendonça, né, nessas investigações todas. Vale ressaltar aqui para a nossa audiência que na semana passada o André Mendonça já teve ali um embate com o Gilmar Mendes justamente em relação às investigações do Banco Master. E depois a gente vai falar do Gilmar Mendes, que eu creio que ele foi nos programas para tentar se defender da humilhação que ele passou pelo André Mendonça, que só está falando em relação à legalidade, né? A gente está até com saudade disso. Inclusive, eu acho que essa sinuca aí que colocada para o Supremo Tribunal Federal dessa vez não vai sobrar, porque o ministro André Mendonça deve olhar apreciar aí os argumentos da defesa, se contrapor também o que foi colocado no relatório da Polícia Federal, né? E ele vai fazer essa avaliação, que neste momento é exatamente isso. Ele pode suspender, ele pode inclusive apertar, ou ele pode deixar como está procedendo, né? Pegando o material apreendido nessas operações a última fase da Compliance Zero, para ver se ele tem provas. Eu só queria também aqui relembrar, e eu acho maravilhoso, que no celular aí do Vorcaro, né, nas investigações, teria uma mensagem em relação do Jacques Wagner com o Augusto Lima falando, abre aspas, você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso. Né? Então é o Jacques Wagner sugerindo, né, essa mensagem sugere, foi que a Polícia Federal apontou, que sim, né, que o Jacques Wagner sabia de todo esse esquema em relação ao Cred Sexta, a Cesta do Povo, que tem a ver com a outra investigação do INSS. E em relação a essa investigação aqui, o Vorcaro teria dito, vou mandar então para o tio Guido, que é o Guido Mantega, e Jacques Wagner. Então, se tem essa mensagem no celular do Vorcaro, cabe aí a Polícia Federal se aprofundar, creio eu que já tenha se aprofundado, mas isso indica, sim, né, que o Vorcaro tinha grande intimidade com o pessoal atuante no governo federal e atuante também como amigos próximos de quem? Daquele que a produção faz assim para nós, do Lula. Olha só, vamos continuar aqui com o nosso Jornal da Oeste falando agora sobre o escândalo do INSS. Defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pede ao STF que investigue a ação na Papuda após agentes penitenciários supostamente terem cobrado uma delação do ex-agente público. O repórter Victor Salina tem as informações. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, atualização a respeito de delações premiadas. Nós falamos aqui na semana passada das possíveis delações de Daniel Vorcaro no âmbito do escândalo do Banco Master, mas agora o assunto é o escândalo do INSS novamente. Isso porque a defesa do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, ela alega que ele teria sofrido coação ali de 2 agentes penitenciários lá do complexo
penitenciário da Papuda, lá em Brasília, onde ele está preso. Esses agentes o tiraram da cela, de acordo com a defesa, no dia 19 de junho, portanto, sexta-feira, para questioná-lo se ele tinha interesse em fazer uma colaboração premiada. Aí que está o problema. Essa não é uma atribuição desses agentes penitenciários. Geisiane, e aí a defesa entrou com um pedido, uma petição ao ministro André Mendonça do STF, que é quem está a cargo das investigações no âmbito do INSS, assim como do Banco Master. Quem teve acesso exclusivo a essa documentação foi o jornal O Valor Econômico, né? Até agora não houve respostas do ministro André Mendonça a respeito do caso. O que a penitenciária alegou para a defesa, né? Para ter tirado o careca do INSS da cela dele. Segundo a administração da penitenciária, ele foi retirado para responder a respeito de medidas disciplinares que ele teria desrespeitado. Só que essa audição a respeito disso já estava marcada para o dia 23, ou seja, para hoje, 23 de junho, e não no dia 19, como ocorreu. Ou seja, a defesa está pedindo uma explicação, está pedindo, melhor dizendo, que o ministro do STF, André Mendonça, entre em contato com a penitenciária e cobre explicações por esses agentes terem coagido ali o cliente deles, o careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes. Lembrando, nossa audiência aqui não é uma atribuição de agentes penitenciários cobrar qualquer tipo de delação ou mesmo ajudar ali nas investigações. Isso é uma atribuição exclusiva da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Eu volto com você, Geisiane. Serrão, tá então a alegação da defesa do careca do INSS de que ele teria sido coagido por agentes penitenciários para fazer logo aí uma delação premiada, que é outra, né? Que tá ali num stand-by eterno, né? O Brasil acontece tanto escândalo um em cima do outro que acabou que ficou num stand-by eterno essa delação premiada. Mas ele alega que sofreu coação. Se de fato sofreu, a pergunta que surge é justamente essa aqui da nossa tarja, né? A mando de quem? Pois é, se verdadeira, essa denúncia é gravíssima e é mais uma confirmação da esculhambação total do nosso sistema criminal. Porque não é atribuição de agente penitenciário fazer qualquer coação a um preso. Mas nesse caso aí, sabe-se que o escândalo é de alto escalão. Tem alta pressão política. E sempre que isso ocorre, então você tem interferências tanto no céu quanto no inferno, tanto na cúpula do judiciário quanto no andar debaixo da própria penitenciária. Esse é o retrato do Brasil, um Brasil completamente dominado pelo crime institucionalizado, um Brasil em regime de prostituição institucionalizada. Então isso que aconteceu com Antônio Carlos Camilo Antunes é de tirar o cabelo, arrancar o cabelo de tanta raiva, mas raiva mesmo, quem tem que ter é o aposentado e pensionista que foi roubado pelo esquema do qual o Antônio Carlos é acusado. Então, nessa de você fazer a compensação entre o que tem mais cabelo, que é de arrancar mais cabelo ou não, a gente fica com os aposentados e pensionistas, esses sim, os verdadeiros lesados nessa história. E que o ministro André Mendonça mande apurar todo esse caso novamente. E, de novo, a gente tem que lembrar, esse caso, o INSS, também não era para estar na esfera do Supremo Tribunal Federal. É mais um defeito institucional brasileiro. Ah, mas tem foro privilegiado. Acabe-se com essa droga, essa porcaria de foro privilegiado e vamos recuperar a institucionalidade no Brasil. Não tem outro caminho. Barroso, o Serrão brincou aqui, né, que é de arrancar os cabelos. Vale ressaltar aqui para nossa audiência que o careca do INSS, no ano passado, acionou a justiça justamente para que ninguém o chamasse de careca do INSS, que era o apelido ali utilizado dentro desse esquema de corrupção do INSS, né? Vale ainda ressaltar que a CPMI, que investigava esse roubo bilionário aos aposentados e pensionistas, não foi prolongada, né? Não teve seu prazo prorrogado a mando do STF. O STF votou contra isso, então as investigações pararam, mas está aí, de acordo com a defesa do careca do INSS, ele sofreu coação dos agentes penitenciários.
O Vitor Salinas trouxe aí muito bem abordada aí a reportagem, falando que não é atribuição, né, dos agentes penitenciários fazer esse tipo de coisa. Bom, não é atribuição dos agentes penitenciários também pressionar alguém para fazer a delação premiada. Eles não têm nada a ver com delação premiada. Para o pessoal aqui entender, agente penitenciário, gente, eram os famosos carcereiros, é que agora a nova denominação é agente penitenciário. Então, ele não tem, né? Creio que o André Mendonça, inclusive, já deve ter feito um despacho para justamente apurar essa questão, né? Para entender o que houve ali. Tudo nesse caso é preciso ter muito cuidado. Lembrando aqui que a Polícia Federal, o delegado que cuidava do caso foi substituído, né? Que essa delação premiada do careca do INSS, eu vou chamá-lo assim para todo mundo lembrar quem é, porque aos aposentados, né, não sobrou nem honra nem dignidade, então esse senhor também acho que não pode pleitear nesse sentido, mas ele está ali, né, cumprindo então uma prisão fundamentada que ele pode prejudicar as investigações. Então, tudo isso é preciso investigação, esclarecimento, porque a gente sabe, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o ministro Gilmar Mendes é defensor de uma ala do Brasil, não é uma ala da Polícia Federal somente, não é uma ala somente do Supremo Tribunal Federal, de cavar, né, uma nulidade aí, tanto no processo do Master, quanto no processo do INSS. Gilmar Mendes está muito chateado que não conseguiu colocar domiciliar naquele que pode delatar o Lulinha. Já pensou? Os desdobramentos das últimas investigações mostram que a crise institucional no Brasil atingiu o ponto de não retorno. De um lado, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai a público em uma sequência de entrevistas, na tentativa nítida de blindar a corte e atacar a condução firme do ministro André Mendonça. No caso do Banco Master, as claudicâncias e hesitações do decano no programa Roda Viva acenderam o alerta de que o Supremo já não consegue esconder suas divisões internas, chegando a classificar o novo Código de Ética da instituição como um entusiasmo juvenil. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o senador Jacques Wagner vê sua liderança no Congresso desmoronar, após buscas da Polícia Federal encontrarem grandes quantias de dinheiro em espécie em seus endereços, forçando o próprio governo federal a iniciar um processo de fritura política do cacique baiano. Para fechar o cenário de terra arrasada, denúncias de coação dentro do presídio da Papuda, envolvendo o operador do escândalo do INSS, mostram que o sistema fará de tudo para cavar nulidades e proteger os poderosos da República. Acompanharemos de perto os próximos capítulos desse colapso político. Muito obrigado por assistir a este conteúdo. Se você quer continuar bem informado, com análises diretas e sem censura, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like.